aqui já recebeu esse tipo de pergunta ou já se fez esse tipo de pergunta? Comprei uma casa, tenho que declarar no IR? Tenho que declarar IR, né? Só por eu ter comprado uma casa? Comprei um carro, tenho que declarar IR? Doei dinheiro para minha mãe, fiz um Pix para minha mãe, ou seja, tenho que declarar IR? E as movimentações de Pix? Tenho que declarar IR só porque eu fiz movimentação de Pix? E os meus extratos? Eu declaro meus extratos? Como que funciona isso? Investir num CDB ou na Bolsa de Valores. Tenho que declarar IR porque eu investi num CDB? E por eu ter investido na Bolsa de Valores? Tenho que declarar IR? MEI precisa entregar IR? Mas MEI faz duas declarações? Mas por que MEI faz duas declarações? Mas MEI não faz duas declarações? Faz ou não faz? E aí? Como que eu consulto? Qual é o local oficial que eu vejo tudo isso? Quem aqui já ouviu esse tipo de pergunta? Você já se fez esse tipo de pergunta? Acredite, essas aqui são as perguntas mais repetidas. Se vocês derem aí um Google Trends lá e você colocar questões de RPF, ou até no YouTube, você vai perceber que a maior parte das pesquisas são sobre essas perguntas. E você sabendo disso, o que você vai estudar para ganhar cliente? Isso aqui, cara, por que você vai para um lado que não tem nada a ver? Né? Especialista pensa da seguinte forma. Pode colocar na câmera para mim, Mundo Contábil. Isso aqui é uma dica até que eu dou para os meus alunos aqui também. Tá? Olha só. Eu sei que tem gente que adora, sei lá, investimentos, produtor rural, carnê-leão. Eu sei muito bem como funciona. Mas não adianta você gostar. Você tem que ir atrás da necessidade que o cliente tem, a não ser que você segmente. Vou fazer só produtor rural, vou fazer só carnê-leão. Qual que é o processo para você ser especialista? Falando diretamente com você que é meu aluno que está assistindo e vocês que estão no YouTube. Você tem que saber o que o cliente tem a maior necessidade. Como que você sabe disso? Fazendo pesquisa, cara. Hoje você consegue ver as principais palavras pesquisadas no YouTube, no Google, no Twitter e tudo mais. Se você entrar no Google e percebe que tá todo mundo pesquisando sobre como funciona a tal da restituição do imposto de renda, por que diabos você vai ficar o ano inteiro estudando carnê-leão? Você tá indo para um mundo completamente à parte, tá deixando o cliente passar batido. Aí um aluno estrategista do professor Bruno Gomes está fazendo o quê? Fazendo um monte de divulgação de marketing que envolva a restituição. Porque ele sabe que é exatamente o que o cara está pesquisando. Se você entra nas principais palavras, tanto no YouTube quanto no Google, que pessoas comuns como eu e você, qualquer dúvida que todo mundo tem, onde todo mundo pesquisa, no Google ou no YouTube, é sempre assim. Se você entrou lá e percebeu que está todo mundo querendo saber como funciona a questão da pensão alimentícia, que não tem mais imposto de renda, por que diabo você vai ficar o ano inteiro estudando IR de investimentos? A não ser que você queira ser somente especialista em IR de investimentos. Depois você reclama porque eu não consegui mais dinheiro do que o outro cara que se especializou somente em pensão alimentícia, porque o cara tá no momento, é no timing, estratégia. Nem tudo é 100% técnica. É estratégia. Não é à toa que tem aqui 6.154 pessoas, chegamos na quarta maior aula de imposto de renda do Brasil que o professor fez. Existem muitas estratégias para ter essa quantidade de pessoas aqui de onde você está falando. Cada um aqui de um estado diferente. Tudo é estratégia. Por que a gente consegue resultado diferente? Porque a gente usa estratégica. Estratégia pura. Muitas pessoas focam somente, pura e simplesmente na técnica. Eu quero aprender tudo agora urgente de saída definitiva do Brasil. Aí você faz uma mera pesquisa. Quantas pessoas estão procurando questões específicas à saída definitiva do Brasil? Uma minoria, no meio de um caminhão chamado declaração de imposto de renda do dono do MEI. Que você está olhando, não está olhando e está perdendo a possibilidade de pegar cliente. Vocês estão entendendo a malícia? Todo mundo está olhando quem pegou os BDRs do Nubank, que é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Eu vou ensinar tudo isso para vocês nas duas outras aulas também. Todo mundo focando nisso. Mas ninguém está olhando o pobre coitado que virou madrugada fazendo hora extra, adicional noturno, e poderia ter o imposto de renda dele restituído e você ganhar um pouco em cima disso se valesse a pena. Essa é a diferença de quem pensa fora da caixa e quem vai ficar batendo na mesma tecla.
Você pode ser o mais técnico que for, saber de toda a legislação tributária, todas as instruções normativas da Receita Federal, tudo na ponta da língua. Você pode ser o melhor tecnicamente. Se você não tiver estratégia e pensar fora da caixa, uma pessoa que tem menos técnica que você vai passar igual uma carreta pegando todos os clientes. É por isso que você encontra por aí, tanto na internet quanto em vários lugares, várias pessoas extremamente técnicas sem resultado. Show! Coloca no slide para mim, mundo contábil. Por que eu estou fazendo essa analogia com vocês? Porque se vocês estão ouvindo, pesquisando, vendo que as pessoas estão perguntando sobre isso, o que você precisa saber? Você precisa saber que todo ano a Receita Federal vai postar uma nova normativa, uma instrução normativa como essa, que é a que está valendo até o momento, a 2065. Normalmente ela publica em fevereiro, e é onde saem as normas para você fazer a declaração do imposto de renda. Então a gente basicamente começa a valer mesmo em fevereiro, quando ela posta se vai continuar do jeito que tá ou se vai mudar alguma coisa. Mas eu já te falo uma parada aqui importante, tá? Dificilmente muda alguma coisa de um ano para o outro. Por isso que os estrategistas em imposto de renda conseguem trabalhar com antecedência, porque sabe que dificilmente alguma coisa vai mudar. O que mudou nos últimos anos? Auxílio emergencial por conta de uma pandemia. E agora a questão da pensão alimentícia, que é um outro tema que o professor vai falar para vocês. Tirando isso, dificilmente alguma coisa mudou. O limite para entregar a declaração é o mesmo há muitos anos. Questão de ganho de capital é o mesmo há muitos anos. E eu vou mostrar isso para vocês. Então não é aquele tipo de pergunta que a gente tem que se fazer. Comprei uma casa, tenho que entregar IR? Comprei um carro, tenho que entregar IR? Fiz Pix, movimentação, tenho que entregar IR? Não é isso que você tem que se perguntar. Você tem que se perguntar quem está obrigado a entregar IR conforme a instrução normativa. Tem 8 casos específicos, somente 8. Se você entender os 8 e você consegue decorar os 8, eu tenho certeza disso. Se você entender os 8, o céu é o limite para você. Qual que é a primeira parte? Primeiro você entende os 8 itens que te obrigam a entregar uma declaração. Depois que você entendeu isso, aí você abre o programa e se questiona. Ficha tal, preciso preencher? Ficha tal, preciso preencher? Não é de trás para frente, senão você se perde, entendeu? É assim que você faz uma declaração de forma lógica, pensando como especialista. Primeiro eu entendo quais são os 8 pontos que me fazem entregar uma declaração. Depois que eu caí em um dos 8, aí eu abro o programa e vou questionando ficha por ficha do programa. Não é no meio do processo. Por isso que muita gente se perde e tem medo de fazer a declaração. Então, professor, o primeiro passo é entender os 8? Vamos lá. Quem está obrigado a entregar a declaração? Olha só como agora o negócio vai ficar lindo para vocês. Lindo. Surreal. Tô com 3 pontos aqui já, tá? Recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. Rendimentos tributáveis, como, por exemplo, o salário, a hora extra que eu falei para vocês, né? São rendimentos tributáveis. Segundo ponto, recebeu rendimentos isentos ou não tributáveis, ou tributáveis exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil, tá bom? Por exemplo, doação, né? Que é isento de imposto de renda. Item 3. Obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsa de valores. Caiu nisso aqui, tem que entregar o imposto de renda. Agora vamos lá, foca aqui, ó, para você conseguir entender isso claramente. Eu vou passar um slide aqui, que eu deixei um em branco, eu vou fazer aqui uma pequena lógica com vocês, que eu vou digitar nesse slide. Olha só, se liga, galera. Eu quero saber se vocês estão ligeiros. Vocês viram aí, né? Quem está obrigado a entregar? Primeira parte, focando na renda. O que eu quero saber aqui agora de vocês? Vamos ver se vocês estão ligeiros? Vamos lá? Porque aí vocês vão conseguir entrar no nível mais avançado comigo nas próximas aulas, ó. Vamos lá, galera. Tenho 2 trabalhos, tá bom? Tenho 2 trabalhos. Vamos lá. Na CLT, eu sou professor, ganhei no ano R$ 27 mil. No
outro, eu sou autônomo, tá bom? Sou autônomo e ganhei 5 mil reais. Pergunto a vocês, sou ou não sou obrigado a entregar a declaração do imposto de renda? Entregar. E por que que eu sou ou por que que eu não sou? Coloque no chat. No ano, tá? Ó, no ano, vamos supor aqui que foi 2021. 2021, duas rendas. Na primeira, CLT 27 mil. Na segunda, autônomo 5 mil. Sou ou não sou obrigado a entregar a declaração do imposto de renda conforme aquele primeiro critério que o professor mostrou? A ideia é vocês entenderem todos os critérios. Vocês vão entender esse critério. Eu quero ver você ficar com medo de fazer declaração. Não vai ficar. Você vai fazer declaração, cara. Pode ter certeza que você vai fazer declaração e vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar. Não tem essa. Não existe a possibilidade de você não ganhar dinheiro. Vamos lá. Sou ou não sou? E por quê? Coloca no chat. Por que que eu sou? Quem tá falando que é? Por que que é? A resposta é: sou porque eu somo as rendas. Acredite, galera, para algumas pessoas isso aqui pode ser lógico até demais, mas pode ter certeza que a quantidade de pessoas que não faz isso aqui, não entrega a declaração, não é brincadeira não, viu? Não é brincadeira. Ó, o que a galera normalmente faz? Trabalhou como CLT, tem um informe de rendimento. Tem um informe de rendimento que a empresa envia. No informe de rendimento vai estar 27 mil reais. Aí ela ignora completamente a renda dela como autônomo. Ela ignora completamente a renda como autônomo. Olhando só os 27 mil, tá abaixo daquela regra de 28.559. Aí ela fala, não sou obrigada a entregar o imposto de renda. Mas ela teve mais 5 mil de fora. Quando eu somo as duas rendas, eu chego em 33 mil, não é isso? É isso, né? 33? 33 mil reais. 33 mil reais é mais ou é menos que o limite que eu mostrei para vocês, para a pessoa ter que entregar a declaração. É mais. Então, por conta das duas rendas, ela teria que entregar. Primeira lógica explicado, né? Eu vou explicar uma por uma, sem pular etapa. Foca aqui no professor. Sem pular etapa. Professor, como que vão descobrir? Depende, cara. Transitou na sua conta? Sinto informar, mas a Receita Federal consegue ter acesso, viu? Ela consegue saber. Vocês não viram aí a questão das fiscalizações com PIX, essas paradas todas? Se eu fosse você, eu não brincaria em relação a isso. Tem obrigações acessórias de meio de pagamento, que as empresas de meio de pagamento enviam para a Receita. Tem a e-financeira, que é uma outra declaração que também enviam para a Receita. Ela acaba conseguindo saber. Mas muitas pessoas pagam para ver. Tá bom? Entenderam a primeira lógica? Segunda lógica agora. Segunda lógica. Olha só, deixa eu voltar aqui no slide. De novo, ó o segundo ponto. Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, cuja soma for superior a 40 mil reais. Tá vendo? Então vamos lá. Mais um exemplo. A ideia é vocês entenderem. Por isso que eu perguntei. Vocês têm vontade de aprender? Quer ser especialista? Quer ganhar dinheiro? A hora é agora. Aproveita o professorzão aí que adora explicar ao vivo para todo mundo. Vamos lá. Galera, de uma vez por todas, doação é... Deu 32, né, galera? Eu coloquei 33 lá, né? 32, é verdade, caso de 27. Ei, professor, cadê o cálculo, né? 32, né? Mesmo assim, ó, 32 é mais que 28.559. Vamos lá, galera. Doação é isento de imposto de renda. Isso aqui tem que ficar claro, tá? Professor, tanto para quem paga quanto para quem recebe? Sim, nas duas pontas. Doação é isento de imposto de renda. Tá claro isso? Tem um limite? Não. Não tem limite. Doação é isento. 100% isento. Para quem está pagando, quanto para quem está recebendo. Isento do quê? De imposto de renda. Tá claro isso aqui? Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? E quem tá ao vivo não deixou o like ainda, deixa o like, ó. 6 mil pessoas ao vivo, somente 3 mil likes. Deixa o like, vamos lá que a gente tá subindo o nível, ó. Doação é isento de imposto de renda. Doação só não é isento de um outro tributo que é primo
ou aí não tão distante do imposto de renda. É um tributo chamado ITCMD. ITCMD. Que é um tributo de transferência, né? É um tributo cobrado pelos estados. Professor, o que isso tem a ver com o imposto de renda? Absolutamente nada. Só que a gente está falando do mesmo fato gerador, que é a doação. Então, se você manjar de TCMD, você consegue fazer um trabalho mais decente para o cliente, entendeu? O que acontece aqui? Doação é isento de imposto de renda, mas não é do tal do ITCMD que cada estado coloca a sua alíquota do seu jeito. Então é só você entrar no site do estado e ver como que os caras estão colocando. São Paulo, por exemplo, está cobrando um caminhão de dinheiro da galera que fez doação, aí é isento de imposto de renda, mas também meteu o doido e não pagou ITCMD. Entendeu? Então, só para você entender que se você começa a manjar um pouco disso, você consegue fazer um trabalho um pouquinho melhor para o cliente. Professor, se eu quiser entender melhor sobre TCMD, cara, sim, você quer entender TCMD de São Paulo? Escreve no Google TCMD São Paulo. Abre o site da Cefaz, Secretaria da Fazenda, todos os lugares eu acho que vai ser assim também. Cefaz, Secretaria da Fazenda, e vê como que é que os caras estão pedindo para fazer naquele estado. Cada estado faz de um jeito. Não é nada fora do comum, difícil, que você vai ter que fazer uma fórmula ao quadrado. Não é nada disso, cara. Você vai ver a alíquota dos caras, ver qual que é o processo para fazer a guia, vai gerar a guia e pagar e pronto, cara. É isso, não tem muito que bater a cabeça aqui. Só que muitas pessoas não fazem isso. E outro ponto é o seguinte, doação, por ser isento de imposto de renda, foi e ainda é utilizado por muitas pessoas antigonas para fazer o que eu chamo de maracutaia na declaração. Por quê? O cara quer acertar alguma coisa que estava errado, ele justifica que foi uma doação, ou o recebimento de uma doação. Isso aí, para quem é mais antigo de declaração, sabe bem do que eu estou falando, né? A galera utilizava a doação para fazer maracutaia na declaração. Isso aqui acontece por muito tempo. Só que o cerco vai começar a se fechar. Por quê? Se você está justificando na declaração um acerto de contas através de doação, e que não foi uma doação, saiba que tem TCMD, já começa por aí, para o estado específico que você está fazendo a operação. Outro ponto é que nas duas pontas as pessoas têm que colocar a mesma informação, tanto quem está doando quanto quem está recebendo. Tá bom? Ó, o Pix é rastreado em qualquer... o Pix é rastreado, exatamente. Vocês estão conseguindo entender essa lógica? Agora vamos lá. Doação não tem limite para ser isento. Então, eu fiz uma doação para vocês. Ó, imagina que eu fiz uma doação para vocês de 100 mil reais. Doação de 100 mil reais. Pergunto a vocês, vocês vão pagar imposto de renda, sim ou não? Vocês vão pagar imposto de renda, sim ou não? Fiz uma doação de 100 mil reais. Vocês vão pagar imposto de renda, sim ou não? Sim ou não? Imposto de renda. Não estou falando mais de TCMD. Sim ou não? Coloca no chat. Pode colocar. Fiz uma doação de 100 mil reais. Paga não? Por que não? Porque doação é o quê? É isento, né? Mas aí vem o detalhe. 100 mil reais vocês receberam na conta lindo, livre de imposto porque é doação. De imposto de renda, né? Vocês têm que entregar a declaração de imposto de renda, sim ou não? Tô fazendo vocês pensar em cima dos 8 pontos de obrigatoriedade de entrega da declaração, para nunca mais cair naqueles pontos. Comprei uma motinha, uma bis, tenho que entregar a declaração? Não, esse tipo de pergunta não vai mais existir para vocês. Vocês estão entendendo ponto por ponto agora. Eu tô falando agora da ponta dos rendimentos isentos. Vocês nem perceberam, olha só. Vocês receberam 100 mil reais, porque doação é isento. Vocês vão entregar imposto de renda? Vão entregar a declaração, sim ou não? Vocês vão entregar sim a declaração. Mas, professor, não é isento? É, mas eu vou voltar um slide aqui, caso você não tenha percebido. O que está escrito no segundo ponto aqui da norma, da instrução normativa? Recebeu rendimentos isentos ou não tributáveis, ou tributáveis exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 40 mil. Quanto que eu doei para vocês? 100 mil reais. 100 mil reais é mais ou é menos que 40 mil? É mais. Logo, você ter recebido a minha doação
já te obriga a entregar a declaração do imposto de renda. Aí você me pergunta, mas eu vou pagar imposto? Não, porque é isento. Mas você tem que entregar a declaração. Na sua declaração, você vai colocar somente a doação? Não. Você vai colocar todos os seus bens conforme obrigação que cada ficha vai te dar, que é o que o professor vai explicar ao longo das aulas. Ficou claro isso aqui? Ficou claro? Então aqui o cara caiu na lógica dos 40 mil isento, entendeu a malícia? Entendeu? Então o pessoal fala, não, mas é isento, não tem imposto de renda. Mas isento até que valor? Até 40 mil. Quer ver uma outra coisa que é isento? Herança. Recebimento de herança também é isento de imposto de renda. Então imagina, você recebeu uma herança de 41 mil reais. É isento de imposto de renda. Se é isento de imposto de renda, por ter passado esses 1 mil além do limite, você já é obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Não estou falando que você vai pagar o imposto, porque é isento, mas você vai entregar a declaração. Tranquilo? Outro ponto. Vamos lá. Fiz um investimento na Bolsa de Valores de R$10 nas ações da Petro 4. Vai, Petro 4, Petrobras. E ainda tive preju, professor. Aí um bonequinho chorando aqui, porque teve preju. Sou obrigado a entregar a declaração? Sim ou não? É o terceiro ponto que estava lá que eu mostrei para vocês. A resposta para isso aqui é o quê? Coloca no chat. Só R$10 investiu. R$10 nas frações. Claro que não tem como você investir 10 na Petro aqui, né? Você teria que comprar as frações e tudo mais, os lotes multiplicado por 100. Mas é só para vocês entenderem a malícia. Investiu R$10. Tem prejuízo. R$10, coitado, tem prejuízo. É ou não é obrigado a entregar a declaração? Sim, exatamente. Por quê? Porque não importa, sim, não importa o valor investido, se teve lucro ou se teve prejuízo. O que interessa é ter transitado em bolsa. Tá claro? Coloca no chat. Tá claro? Vamos lá. Mais uma aqui. Investir esses R$10 mil. Investir esses R$10 mil em 2020. Vamos fazer a declaração de 2022. Eu não coloquei mais dinheiro em 2022. A minha única aplicação foi em 2020. Eu transitei valores em bolsa? Não. Por quê? Porque a última operação que eu fiz foi no ano de 2020. Se eu estou fechando a declaração de 2022 e eu não transitei valores em bolsa em 2022, não starta a obrigatoriedade. Cada instrução normativa é correspondente a um ano específico. Tá bom? Não é porque eu investi na Petrobras em 1998 com o meu FGTS, nunca mais mexi em nada da Petrobras e por ter feito aquilo naquele ano, eu tô pro resto da vida obrigado a fazer declaração? Não é assim que funciona. É sempre em relação ao ano específico. Tá bom? Tranquilo? Alunos da comunidade estão assistindo, tranquilo? Boa, né? Show demais. Galera, mostrei aqui para vocês o primeiro ponto. Vou passar os slides. Vamos lá. Vocês estão ligeiros. Entendendo isso, eu quero ver vocês travarem quando a gente começar a subir mais ainda o nível. Vocês não vão travar. É impossível travar. Mais lista de obrigatoriedade. Então eu mostrei 3 para vocês. Recebeu mais de 28 mil, rendimentos isentos acima de 40, investimento em bolsa ou ganho de capital, né? E agora eu tenho relativo à atividade rural, né? Atividade rural, atividade de campo, né? Tem uma parte específica na declaração do imposto de renda para você fazer isso. Obteve receita bruta relativo à atividade rural superior a 142 mil ou
pretende compensar no ano calendário, aqui está 2020, mas na próxima vai estar 2021, né? Se você pretende compensar prejuízos ou se você teve uma receita bruta, ou seja, valor referente às suas vendas, prestação de serviço como atividade rural, superior a R$ 142 mil, você é obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Tá bom? Teve em 31 de dezembro a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua. Terra nua é um terreno, terrenão, sabe, sem nada. De valor superior a R$300 mil. Essa daqui é interessante. Teve uma situação onde você tem em bens mais de R$300 mil, você é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Vamos lá, meus especialistas. Olha só. A parte de atividade rural, tranquilo, né? Mais de 142 mil de receitas relativas à atividade rural, o bicho pega. Agora vamos lá. Eu quero falar sobre bens e direitos com vocês, que é esse caso que está aqui. Vamos comigo. Olha só que interessante. Vamos ver, ó. A minha casa é de... Paguei, né, na minha casa. Já paguei. Declaração de imposto de renda, regime caixa, o que eu paguei. Paguei na minha casa R$250 mil. Sou obrigado a entregar a declaração do imposto de renda? Imagine que eu não tenho renda, não tenho nada. Aí você fala, como que você pagou tudo isso? Cara, esquece. Para de ser Caxias. Vamos analisar ponto por ponto para vocês entenderem. Tá bom? As coisas vão começar a se ligar na sua cabeça depois. Óbvio que eu só vou ter uma casa de 250 se eu tiver dinheiro para pagar uma casa de 250. Ou ela veio para mim através de doação, ou eu invadi o terreno de alguém e construí uma casa. De algum lugar esse negócio aconteceu. Eu quero que vocês me falem. Somente por ter uma casa de R$250 mil, eu tá pago isso aqui. Eu sou obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, conforme o que eu mostrei agora para vocês? Sim ou não? Coloca no chat. Imagina que vocês estão aqui falando com o cliente, hein? Sim ou não? Não, por quê? Porque o que estava no slide, R$300 mil, a casa é de 250, né? Então não faz sentido. Agora vamos lá. Na mesma declaração, eu tenho, sei lá, ações da Azul Linhas Aéreas, no total declarado em bens e direitos, no total de R$60 mil. E agora, sou obrigado a entregar imposto de renda? Entenda uma coisa. Essas ações da Azul eu não comprei no ano passado, eu comprei há quase 5 anos atrás. E aí, sou ou não sou obrigado a entregar a declaração de imposto de renda? Nunca mais investi na Azul. É o valor que eu investi há 5 anos atrás, estava lá parado. Sou ou não sou? Nesse novo cenário que eu mostrei aqui para vocês. Sou obrigado. Por quê? Porque agora o meu total de bens e direitos mudou. O meu total de bens e direitos é os 250 mil da casa mais os 60 das ações, que vai totalizar quanto aqui? 310, não é isso? Se o professor não errou o cálculo, 310? 310 é mais ou é menos que o limite que a instrução normativa colocou? Estou ensinando vocês a pensar com lógica, na primeira aula já, ó. Porque quando você for abordar o cliente, muito provavelmente que ele não vai fazer essas somas aqui que eu tô te falando. Ele vai analisar as coisas individualmente e vai falar, não sou obrigado. Logo você deixou de pegar um cliente, entendeu? Isso aqui acontece, eu tô acostumado, o professor falou, já treinei mais de 20 mil pessoas. Meus alunos estão lá na comunidade. Olha só, 310. E se eu mudasse aqui, por exemplo, se fosse, em vez de ser ações, se fosse... Deixa eu ver o que mais. Saldo na conta corrente. Olha só que interessante. Eu tenho na minha conta corrente R$50 mil. Deixar na conta corrente R$50 mil é muita coisa, né? Poderia ser uma conta de investimento. E agora, sou obrigado a entregar a declaração? Sim. Por quê? Porque eu tenho 50 mil na conta corrente? Não. Porque eu tenho 250 mil na casa? Não. Porque eu somei um com o outro. Por quê? Tanto a casa quanto o saldo na conta corrente é considerado para a Receita Federal bens e direitos.
A soma dos dois me fez ter um total de bens e direitos de 300 mil reais. Logo, startou a obrigatoriedade de eu entregar a minha declaração. Vou pagar imposto por causa disso? Não. Eu só pago imposto se eu declarar uma receita maior do que a tabela progressiva me coloca para receber no ano. Se a minha única situação é isso aqui, não tenho que se falar de imposto. Tá bom? Se esses valores estão parados na minha conta há mais de 3 anos que seja, somente pelo fato de totalizarem mais de 300 mil reais, me dá a obrigatoriedade de entregar a declaração. Tá claro? Coloca no chat. Tá claro, sim ou não? E por que que deu essa obrigatoriedade? Por conta do limite de 300 mil reais. Lembra a lógica dos 300? Ó, vou voltar o slide aqui para vocês verem, ó. Vocês vão entender, conforme as aulas forem passando, o quanto isso aqui é sensacional que eu tô fazendo com vocês. Porque, eu juro por Deus, tudo que é mais sagrado, não é sobre o programa que a galera trava. A galera trava em relação ao quem tem que entregar e quem não tem. E é isso que vai fazer você pegar cliente. O programa, você vai ver que tem várias formas de você entender o programa. Tem o botão ajuda, tem o perguntas e respostas. Cara, tem de tudo que você imaginar tem pra você aprender o programa. Só falta o programa conversar com você. O que faz a galera travar não é o programa. É essa lógica que vem antes do programa. Eu tô falando aqui de basicamente 8 itens, somando tudo, que vai dizer se uma pessoa tem ou não que entregar uma declaração. É onde tudo começa. Você vai começar com o imposto de renda, é isso que você tem que ver. Então, caiu na lógica dos 300 mil de bens e direitos, está startado a obrigatoriedade de entregar a declaração. E quem tá ao vivo não deixou o like, deixa o like aí, galera. Vocês querem esse material? Sim ou não? A galera da comunidade já tem isso dentro do curso de forma mais detalhada, né? Se vocês quiserem também, eu mando. Olha só. Mais 2 pontos. Primeiro aqui, passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês, e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro do ano em questão. Como assim, professor, passou a condição de residente? Ah, o cara foi para fora do país, deu saída definitiva, né, para não pagar imposto 2 vezes, foi fazer um intercâmbio de 6 meses no Canadá, que seja, deu saída definitiva no Brasil, para ele não ter que receber o salário suado no Canadá, pagar imposto no Canadá e pagar aqui. Acredite, muita gente ainda está fazendo isso. Mas eu vou ensinar sobre saída definitiva para vocês amanhã. Então o cara deu saída definitiva, ele não é mais considerado ali um cidadão para a Receita Federal na questão de residência fiscal. Aí ele voltou para o Brasil. Voltou, foi lá, comunicou a Receita Federal que está de volta, e agora tudo normal, vai pagar imposto aqui, tudo bonitinho. Ele faz essa comunicação para a Receita, passou a ser residente. Ou uma pessoa que veio de outro país e passou a ser residente aqui. Passou a ser residente no Brasil, é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Olha esse ponto de baixo aqui. Esse ponto de baixo ele é bem interessante, galera, e não é muita gente que domina isso. Optou pela isenção no imposto de renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no Brasil, no prazo de até 180 dias. Vou explicar para vocês que parada que é essa daí, né? O que acontece? Pode colocar na câmera para mim, Mundo Contábil. O que acontece? Imagina que você tem uma casa, né? Imagina que você tem várias casas, vai. E você vendeu uma das suas casas para um valor superior ao valor que você pagou. A diferença do valor que você pagou para o valor que você vendeu é o que nós chamamos de ganho de capital. Aí nós analisamos aqui, dentro da lógica do imposto de renda, se você vai ter que pagar imposto sobre esse ganho de capital. Por que você acha que muitas pessoas, às vezes, deixam de colocar casa, carro no imposto de renda há muitos anos e fala, nunca deu nada, nunca deu problema nenhum, né? Eu nunca coloquei minha casa, meu carro e nunca deu problema nenhum. O imposto incide sobre o quê? Sobre bens ou sobre renda? Sobre renda, não é? É mais difícil a Receita Federal pegar no pé quando você deixa de colocar uma casa, um carro, do que quando você deixa de colocar seu salário. Você deixou de colocar seu salário, colocou 1 centavo errado, vai cair na malha automaticamente lá. Quando é bens, demora um pouco mais para ela pegar. E ela pode pegar, ela tem um prazo de 5 anos.
Quando que o negócio começa a ficar mais sério ainda? Quando você vende. Por quê? Porque se o imposto incide sobre a renda, né? Na questão da venda dos bens e direitos, existe algo chamado ganho de capital. O ganho de capital, para a Receita Federal, tem imposto de renda. Então ela não vai te morder imposto de renda quando você pagou a sua casa. Quando você comprou a sua casa, o seu carro. Ela vai te morder imposto de renda quando você vender essa casa. É assim que funciona, entendeu? Vender por um valor superior àquele que você pagou. O que acontece? Ela te dá uma opção. Além de várias outras opções que, se eu começo a falar aqui sobre ganho de capital, a gente não sai daqui hoje, né? Porque é muita coisa. Os alunos de dentro do curso sabem disso, né? Só o meu módulo de ganho de capital do curso, eu acho que tem mais de não sei quantas aulas. Mas, ó, pra vocês entenderem a malícia. Tem uma das opções, que é exatamente isso que tá aqui na instrução normativa, que é o seguinte. Eu vendi uma casa minha. O valor dessa casa que eu recebi, se eu utilizá-lo para comprar outra casa dentro de 180 dias, eu não pago imposto de renda sobre o ganho de capital. De novo, utilizei o valor da minha casa que eu vendi, recebi ele, para comprar outra casa, abater uma dívida dentro do prazo de 180 dias, eu não vou pagar imposto de renda sobre isso. O programa é automatizado, é o GCAP, que eu vou mostrar amanhã para vocês. Ele não vai fazer você pagar, entre outras normas que tem, mas essa é a principal. Muita gente se pergunta, por que eles colocaram isso na instrução normativa, dando obrigatoriedade da pessoa entregar a declaração? Por que logo essa? Sendo que só de ganho de capital a gente tem mais de sei lá quantas normas. Tem um monte. Nossa, tem um monte, cara. Cara, ganho de capital tem muita coisa. Conforme vai passando os anos, eles vão mudando uma coisa ou outra. Nossa, muda de tudo. Ainda bem que, graças a Deus, que aquele programa é automatizado. Para mim, é um dos programas mais automatizados da Receita Federal, é o GCAP. Né? E amanhã vocês vão ver isso se você já não domina ele. Então, isso deixa a gente um pouco mais tranquilo, que o programa é mais automatizado, você consegue ver exatamente em qual ano que é relativa a isenção que está sendo jogada. Mas por que eles colocaram logo esse tema na instrução normativa? Para decidir quem entrega ou quem não entrega uma declaração. Por que logo esse? No meio de tantas normas de ganho de capital. Por que logo esse? Tem a questão do primeiro imóvel, tem várias questões. Por que logo esse? Por que Fala aí, meus alunos, meus especialistas que estão assistindo na comunidade. Por que logo esse? E você que está no YouTube, por que você acha que eles colocaram logo esse? Esse é um dos únicos temas de ganho de capital na instrução normativa, que te obriga ou não a entregar a declaração. Por que logo esse? Vai acompanhando a narrativa, hein? Por que logo esse? Sabe por que logo esse? O que acontecia? As pessoas vendiam a casa. A Receita Federal, ela só sabe se teve ganho de capital ou quando ela vê o dinheiro entrando na sua conta ou quando você diz. O que acontecia, né? A galera vendia a casa, tinha ganho de capital, colocava no GCAP, né, que vai comprar outra casa dentro de 180 dias, o GCAP dava isenção. Só que na hora de fazer a declaração, não colocava que comprou uma casa nova. Ou seja, metia o doido do programa. Falou que usou aquela grana para comprar outra casa, mas não fez isso. Muitas pessoas se perguntam, eu tenho alunos que já se perguntaram também, professor, como que a Receita sabe que eu utilizei essa grana da casa que eu vendi para comprar outra dentro de 180 dias? Tá aí a resposta. Ela criou um item específico na instrução normativa que te obriga a entregar a declaração se você caiu nesse ponto. Agora é com você. Se você não entregar, você tá, ó, e ela vai te pegar depois, prepara que vai vir multa e juros. Entendeu? Então ela te força a entregar. Os outros pontos ela consegue fiscalizar de uma forma melhor, mas esse de utilizar a grana para comprar outra dentro de 180 dias era um pouco mais difícil de fiscalizar. O que ela fez para solucionar o problema? Enfiou no meio dos 8 itens da instrução normativa. Então você vendeu seu apartamento, tá dizendo que vai utilizar a grana para comprar outra dentro de 180 dias e fez isso? E não pagou imposto de renda porque alegou que fez isso? Parabéns, no próximo ano você está obrigado a entregar a declaração. Você vai ter que provar que você comprou uma casa com aquela data. Entendeu? E a data tem que bater o prazo dos 180 dias. Olha que surreal. Entenderam a malícia? Entenderam? A ideia aqui é fazer vocês pensarem, cara. A ideia aqui é sair fora da caixinha mesmo. E tem o último item aqui. Olha que interessante. Gostaram da lógica? Gostaram?
Tem que entender. Vocês perceberam agora? Eu sei que tem muita gente aqui que já fazia imposto de renda há muitos anos, mas você tá percebendo que quando a gente pega para analisar ponto a ponto, você se sente até mais preparado? Você fala, caracas, agora se eu for trocar uma ideia com o cliente, ele me perguntar esse negócio aí, eu já consigo desenrolar aqui, cara. Agora eu já não sou mais uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. Agora eu já tô pensando um pouquinho diferente. Não é só abrir o programa e ficar tabulando. Isso aí o robô faz. A gente automatiza um robô e faz isso lá no programa. Não é isso que vai fazer você ganhar mais de R$150 por declaração de imposto de renda. Automatizar o programa que as Lan House antigamente faziam e cobrava R$30. É isso. Aí se dá qualquer problema, explica pra mim. Como que funciona a saída definitiva? Não sei. Deu problema aqui em relação ao item de 180 dias de ganho de capital. Como que resolve? Não sei. Sei nem o que é isso. Eu simplesmente dei Ctrl+C, Ctrl+V do programa e por isso cobrou R$30. Não consegue solucionar o problema. Não é especialista. Especialista manja da parada, entendeu? Estão entendendo? Um outro ponto. Agora, não incide mais imposto de renda sobre pensão alimentícia. Antigamente incidia. Então estava na linha de recebimentos tributáveis, né? Aquele valor de 28.559. Vamos lá. Se agora os caras decidiram que não tem mais imposto de renda sobre pensão alimentícia, em que lugar, em fevereiro, quando eles postarem a instrução normativa, vai constar, teoricamente, o item pensão alimentícia? E rendimentos isentos, no valor dos 40. Entendeu? Recebeu mais de 40 mil de pensão alimentícia, porque pensão alimentícia agora é isento e não tributável, recebeu mais de 40 mil de pensão alimentícia, tem que entregar imposto de renda. Vai pagar? Não, porque não tem imposto de renda, é isento, mas por ter passado de 40 mil. Então, na hora que você for analisar a instrução normativa, você sabe que tirou de uma ponta e colocou na outra. Aí a sua cliente chega e fala, recebi mais de 40 mil de pensão alimentícia, mas agora é isento, né? Eu vi na internet, então eu não preciso mais fazer nada, né? Negativo, recebeu mais de 40 mil, tem que entregar a declaração de imposto de renda. Você não vai pagar imposto, mas tem que entregar a declaração. A parada é louca! O negócio é pesado. Põe slide para mim, mundo contábil. Último ponto, ó. Que sensacional. E vocês entenderam a malícia? Então muitas pessoas recebem mais de 40 mil de pensão alimentícia. E acha que agora, só porque é isento, não tem mais que entregar a declaração. Claro que tem. E o item lá de rendimentos isentos? Acima de 40 mil. Entendeu? Só mudou o lugar que coloca. Continua entregando. Eu vou mostrar isso para vocês amanhã. Olha só. Então aqui, esse não precisa. Esse aqui é o item que estava na última instrução normativa, né? Vamos ver se eles vão manter esse aqui. Esse aqui era uma novidade, que era em relação ao auxílio emergencial. Vocês sabem, né, que tem a galera que recebeu o auxílio emergencial que não tinha que receber o auxílio emergencial, né? E os caras, o governo e os ministérios se conversaram ali, fizeram um esquemão para pegar essa pessoa no imposto de renda. Então o que eles criaram aqui? Uma obrigação que era o seguinte, você recebeu R$ 22.847 no ano, mais o auxílio emergencial, você é obrigado a entregar a declaração e o programa te dava a obrigatoriedade automática de você devolver, né, o valor. Né? Então, sem parcelamento, cara, sem ideia, não tem como. Tem um montão de gente que tá irregular. E você tem que devolver, cara. Você recebeu sem ter que receber, você tem que devolver, não tem como, não tem o que fazer. Tem que devolver, cara. Então, isso aqui é um ponto que eles colocaram, mantiveram aí. Vamos ver para esse ano como que vai estar. Creio eu que eles vão manter isso aqui, tá? Na passada, né, o programa, se eu não me engano, não estava mais gerando automático, não é isso, galera? Não estava mais gerando automático a DARF, só no programa específico lá de 2020, né? Então, se você precisava ajustar alguma coisa relativa aos anos anteriores, quando você vai fazer a declaração, você vai baixar o programa relativo ao ano que você está ajustando, tá bom? Ao exercício que você está ajustando, ano calendário versus exercício. Beleza? Então, eu preciso corrigir alguma coisa que é relativa a 2019. Você vai ter que achar o programa que você coloca as informações relativas a 2019. Não é no programa de agora, tá bom?